noite. Que a paz infinita do nosso Senhor Jesus esteja com o coração de vocês. Podem se assentar. Boa noite, você que está nos assistindo aí, virtualmente. Espero que você esteja sentindo a presença de Deus, que já está aqui neste lugar, que já ministrou os nossos corações através dos louvores. E eu quero ministrar algo ao coração de vocês. Hoje me foi dada essa honra, esse privilégio de ministrar a palavra. E eu queria compartilhar com vocês sobre algo que o Senhor vem ministrando ao meu coração já há algumas semanas. E eu peço que nesse momento você possa fechar os seus olhos e que você venha voltar, inclinar ainda mais o seu coração, porque eu sei que se você chegou até aqui, você veio na expectativa, na intenção, no desejo de ouvir o Senhor falar com você. Então nós vamos orar nesse momento. Querido Espírito Santo, a sua palavra será ministrada agora, neste momento. E, Senhor, eu me coloco apenas como o seu instrumento, como um vaso, o qual o Senhor venha derramar sobre eles, sobre quem está nos assistindo, aquilo que o Senhor já tem derramado no meu coração ao decorrer dessas semanas, desses dias. E que, de alguma forma, o Senhor me torne totalmente clara, que o Senhor me torne totalmente capacitada a ministrar a esses corações aquilo que o seu próprio Espírito tem falado comigo. E que, de uma forma sobrenatural, o Senhor venha continuar moldando e transformando nossas vidas através do que o Senhor deseja fazer nessa noite. É o que nós oramos e desde já nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto meu amado traz aqui a minha Bíblia, que eu não quero ler o virtual hoje não. Tem aqui no computador, mas eu quero abrir a palavra de Deus aqui junto com vocês. E você que está em casa, eu quero te dar uns minutinhos. Corre, pega a sua Bíblia. Você que está chegando aqui agora, boa noite. É muito bom ver o rostinho de vocês. É muito, muito, muito bom mesmo ver o rostinho de vocês aqui. E eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo 1. Eu quero meditar com vocês nesse capítulo. Você aí em casa já correu, já pegou a sua Bíblia? Ou pega aí, se você está assistindo pelo celular, não desconecta não. Daniel capítulo 1. Amém? Deixa eu tirar essa bolsa aqui. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Nabucodonosor, disse a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Deixa eu parar aqui rapidinho. Deixa eu só contextualizar então.
O livro de Daniel, ele começa narrando o momento em que um rei babilônico, um rei caldeu, começa já estabelecendo ali, fazendo parte de um império. Ele, então, reúne as suas tropas e sitia, domina, ele circula o reino de Judá e domina, então, o rei Jeoaquim, né? Ele leva cativo o rei Jeoaquim, que era o rei de Judá. E o povo de Judá, quem era? Era uma das tribos, né, de Israel, que havia tido uma separação durante um período, aonde as tribos de Israel se separaram, né? Judá se tornou um reino e as outras 11 tribos se reuniram como outro reino, tá? E aí o rei da Babilônia dominou o reino de Judá, né? E levou cativo de lá, né, toda aquela população que habitava ali. Dentre essas pessoas que foram levadas escravas, cativas, foram então também as pessoas do palácio de Judá e os nobres, né, os príncipes ali de Judá. E eles foram então dominados e levados para a Babilônia. E aí, continuando no versículo 5, determinou o rei a comida diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Um ponto que eu não expliquei. Quando o rei de Judá foi levado cativo, seus príncipes também, e toda a nobreza que habitava em Judá, que eram povo de Deus, o rei da Babilônia ordenou ao seu chefe da guarda, né, o chefe dos eunucos, que pegassem desses escravos nobres, desses escravos, né, que eram da nobreza de Judá, e fosse trazido para o seu palácio, tá? E para estes que foram cativos, que trazidos para o palácio da Babilônia, seria dada uma comida diferenciada, ou seja, a mesma comida que o rei da Babilônia comia. Então, vai assimilando a ideia aí, tá? Depois a gente vai fazer um teatrinho aqui para ficar mais clara a visão do que eu quero trazer para vocês hoje. Então, né, determinou o rei que a comida diária fosse das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel passou a se chamar Beltesazar, a Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. E resolveu então Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei Nabucodonosor, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, eu peço, os teus servos por 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei.
Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência de toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência e todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração e tem falado muito profundamente comigo. O rei Nabucodonosor, ele representa aqui um reino mundano, o reino dos caldeus, o reino babilônico, o reino da grande Babilônia. Era um império na época, né? Governava nesse período aqui até o que nós chamamos hoje de 5 países. Eu vou descrever aqui para vocês. Hoje, o reino estaria comparado com o país, com o Iraque, Israel, Líbano, Palestina e Síria. Eram estes 5 territórios que o rei da Babilônia dominava naquela época. Então, esse rei, Nabucodonosor, ele é aqui representado como um reino, né, um sistema mundano, um sistema governado pelo maligno. Porque se não temem a Deus, por trás dessa falta de temor, é Satanás quem está reinando, né? E o que acontece que me chama muita atenção nessa passagem? Dentre aqueles que foram retirados do reino, né, de Judá, quem que é Judá? Judá aqui é representado pelo povo de Deus. E o povo de Deus, nessa ocasião, por desobediência, pela infidelidade em que eles estavam vivendo nesse tempo, eles foram dominados por este rei mundano, por este rei maligno. Então vai me acompanhando. Só que eles eram o quê? Nobres. Eles eram homens. A palavra do Senhor nos diz aqui, ó, no versículo 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, cultos em toda ciência, versados e testados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Então, de todo aquele povo que foi dominado em Judá, o rei, muito esperto, esse rei dominado pelo mal, ele muito inteligente, ele diz assim: eu quero os melhores de Judá. Eu quero os melhores entre os filhos de Deus. E eu vou chamar eles aqui para morar no meu palácio. Eu quero jovens, robustos, bonitos, de boa aparência, inteligentes, espertos, sagaz, que percebem as coisas muito rapidamente, que tenha a malandragem, como os jovens dizem por aí. E não só isso, mas que sejam inteligentes, cultos mesmo, de toda a ciência, que sejam capazes, sejam talentosos. Então, este rei maligno, dominado pelo maligno, ele só quer os melhores, os mais distintos dentre o povo de Deus. E por que esse rei escolheu os melhores do povo de Deus? Qual era a intenção? Para que fosse morar ali no seu palácio e que ele, né, o próprio rei e os seus governados ensinassem a estes jovens inteligentes toda a cultura do reino babilônico. O rei queria que estes jovens espertos, inteligentes, hábeis, bonitos, aprendessem a cultura daquele sistema, para que através de todos os talentos que eles tinham,
fossem aptos para ampliar o governo babilônico. Eles estavam sendo treinados pelo próprio rei para que, de alguma forma, com toda a sua inteligência, influência que esses jovens tinham, de alguma forma ele pudesse se utilizar desse talento para continuar ampliando o seu reino maligno. Essa era a intenção dele. E como que ele faz então? Ele chama esses jovens talentosos e bonitos, traz eles para o palácio e entrega da sua própria comida, das suas especiarias, aquilo que havia de melhor no seu palácio. Da sua comida e da sua bebida. Então, tenta imaginar comigo. Um reino vem, domina aqui Campinas, né? Se nós fôssemos separados as cidades, né? Por reinos. E aqui é o reino de Campinas. E aí vem o rei de São Paulo, né? Que São Paulo já é um estado, né? Ele governa um território maior. E eu vou governar então agora Campinas. Eu vou pegar os melhores de Campinas, os mais inteligentes, os mais bonitos e tal. Vou trazer aqui para o reino de São Paulo. E vão morar comigo. Vão comer o melhor que existe aqui no meu reino. E eu vou me utilizar de todo o talento que esses jovens têm. Pensa comigo, vocês acham essa proposta ruim? Pensa bem. Vocês são escravos, vocês foram dominados. Então vocês têm duas possibilidades. Ou vocês vão ser escravos secundários, aquela escravo que você conhece aí, né, que pega peso ou que faz serviços que é considerado menores ou desprezíveis, não sei, né, porque todo trabalho é digno, porém, naquele período, escravidão era escravidão. Você tinha que trabalhar, tinha que sofrer, e você não era valorizado por isso. Mas tinha uma outra categoria de escravo. Um escravo que vai morar no palácio, vai comer bem, vai beber bem, vai ter outros escravos a seu serviço. Então você é um escravo que tem um escravo a seu serviço? Essa proposta é ruim? Vem aqui 4 corajosos aqui na frente. Vamos tentar ensinar uma coisinha aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa de campo aqui. Vai, rapidinho, 4 corajosos aqui. Vamos, vem. 4 corajosos. Vocês não entenderam, gente. É corajosos, não é tímidos. Ah, tá vendo? Eu não falei direito. Só tem 2 corajosos aqui? Como assim? Por favor, vem. Rapidinho. O tempo está correndo. Falta um corajoso. Mantenha aí o distanciamento. Deixa eu colocar. Eu vou me distanciar também porque eu estou aqui sem máscara. Tá faltando um corajoso. Vem logo você. Ai, pronto, o Renner vem. Pronto, vem aqui, corajoso. Eita, é para mostrar vocês bonitos aí para quem está assistindo a gente, ó. Então o Renner é Daniel, você, Anderson, é o Misael, você é o Ananias e você é o Azarias, tá bom? E vocês são escravos de Judá que foram levados para o reino da Babilônia, tá bom? E eu vou ser a chefe dos eunucos aqui. Eu vou trazer uma proposta para vocês. Olha, o cardápio de vocês aqui comigo neste reino vai ser churrasco, vai ser lasanha. O que você mais gosta de comer? Vamos, pensa rápido. Pizza. O que você mais gosta de comer? Você gosta de comer, Elvis, fala a verdade. Hã? Arroz de forno. E tudo que vocês quiserem. Tudo que tem na mesa do rei, tá? Vocês vão comer, vão saborear. De toda a comida desse império, que vem até de outras nações, vocês vão comer. Tá ok? Só que vocês não vão concordar agora comigo. Você, Daniel, tá? E você está representando aqui os 3, tá? Você fala que combina com todo mundo, fala para eles, vira para eles assim e fala, não, a gente só vai comer legumes e beber água. Você já ficou 3 anos comendo só legumes alguma vez na sua vida?
Você já imaginou comer legumes 3 anos da sua vida? Não? Anderson, você comeria 3 anos só legumes em toda a sua vida? Não? Pensa aí. Uma boa causa. Não? Ó, você está aqui, ó, com eles. É o grupinho da santidade aqui. 3 anos só comendo legumes e bebendo água. Não? Todos aqui já seriam descartados para a missão. Tô brincando. Obrigado. Eu só queria exemplificar de uma forma mais personal. Podem aplaudir, gente, os participantes. O nosso Daniel, Ananias, Misael e Azarias aqui não concordaram com a proposta. Mas e aí você? Você que está me assistindo, você que está aqui acompanhando. Pensa aí. Você é servo de Deus, você é filho de Deus, você teme a Deus, você está indo para um reino e neste reino está oferecendo o melhor que ele tem a oferecer. Mas você propõe no seu coração, o Espírito Santo fala no seu coração, que você deve sacrificar algo para não se contaminar com esse sistema. E agora eu quero pedir que você pense aí com você, quais são as finas iguarias que o sistema mundano, diabólico, o sistema atual que eu e você estamos vivendo, que não está de acordo com a palavra de Deus, com os propósitos de Deus para mim e para a sua vida. Quais são essas iguarias que o mundo está te oferecendo? E você não tem aberto mão. Que eu não tenho aberto mão para viver aquilo que Deus tem proposto para mim. Para fazer a diferença nesse reino. No mundo, esse governo mundano, ele é influenciado por Satanás. Nós hoje somos o templo aonde o Espírito Santo habita. Tudo o que está dentro de nós, os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas capacidades, a nossa beleza, o nosso vigor, é para a glória de Deus. Eu não sei se você atentou, mas lá no comecinho do texto diz que quando o rei Nabucodonosor sitiou a Judá, ele levou cativa não só as pessoas, mas os utensílios também do templo. E a palavra de Deus nos diz, lá já no Novo Testamento, que nós somos o templo aonde o Espírito Santo de Deus habita. Será que os utensílios que existem em nós, os utensílios deste templo, que é morada do Espírito Santo, pensa aí, quais são esses utensílios? Quais são esses talentos que têm sido levado para a casa de um Deus pagão? Que tem sido levado ao uso de Satanás e seus demônios? É a minha boca? É o meu corpo? Através da prostituição? Através da droga? É o meu pensamento? É o meu olhar, através da pornografia, através da maledicência, da fofoca. O que eu tenho feito deste templo? Esses jovens, eles foram recrutados dentre os nobres. Eles eram os melhores. E eu e você somos esses melhores. Porque o Senhor Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, Ele nos remiu, Ele nos santificou mediante o seu sangue para nos chamar para um reino. E Ele fala que nós somos reis e sacerdotes. Está lá em 1 Pedro. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos a nobreza de Deus neste mundo. Mas Satanás fica o tempo todo tentando nos recrutar
nos levar, nos atrair com as suas iguarias, com os seus presentes, com as suas propostas, com as suas facilidades, para que eu e você se acostume com esse sistema. Tem nada a ver. Imagina. Tem nada demais. Eu vou para a casa do Senhor e depois eu vou assistir pornografia, vou curtir aquele funk de letras pesadas. Eu vou enganar o meu próximo, eu vou mentir. Queridos, eu volto a dizer, isso que eu estou ministrando a vocês, Deus está falando primeiro comigo, já há semanas. De que maneira que esse sistema diabólico, esse mundo, tem tentado me atrair e me acostumar. Não é só atrair, é me acostumar. Porque quem não se acostuma com coisa boa, gente? Na palavra de Deus não tem momento algum que diz que era pecado comer e beber do que estava sendo proposto pelo rei Nabucodonosor. Não tinha nada de errado. E eles eram presos, eles eram escravos, eles tinham que fazer o que o rei estava mandando, do contrário, eles morreriam. Não tinha muito acordo. Havia um jogo por trás, havia um interesse do rei por trás em obter, né, um ganho secundário através dessa proposta, mas eles eram dominados. Mas quando eles colocaram em seu coração, estabeleceram para si, que eles não queriam se misturar àquele sistema, que mesmo que o rei o matasse, eles só iam fazer aquilo que o próprio Deus determinasse. Eles decidiram pagar o preço. E o preço deles não foi só ficar 3 anos comendo legumes, bebendo água. Se você continua no livro de Daniel, você vê que o Daniel foi para a cova dos leões, que os 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram jogados numa fornalha ardente. Mas para eles conseguirem se safar dessas provas, a quais eles estavam dispostos a morrer. Eles estavam dispostos. Ele só foi para a cova dos leões porque ele foi jogado ali, porque ele se recusou a parar de orar. Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele se recusou a cumprir o tratado do rei, que dizia que ele não poderia orar a nenhum Deus que não fosse o próprio rei. Ele foi jogado na cova dos leões porque ele se recusou a não falar com Deus. Rei, entre morrer e ficar sem falar com o meu Criador, com o meu Pai, eu prefiro morrer. Até porque se eu morrer, eu já vou direto para a glória e eu já falo com ele diretamente de lá. Esse era o coração de Daniel. Os 3 amigos foram jogados na fornalha ardente porque se recusaram a se dobrar diante da estátua do rei. Porque eu só me prostro, eu só adoro o Rei dos Reis. Então pode me jogar na fornalha. Mas e aí, Amanda? Se você hoje, por um tratado, por um decreto, que venha contra aquilo que a palavra de Deus aponta, qual vai ser a sua decisão? O mundo está caminhando para a volta de Jesus. E um governo diabólico está sendo todo manipulado para que sim, o anticristo venha. Porque está na Bíblia, está em Apocalipse, o próprio livro de Daniel traz as narrativas, das profecias do retorno do nosso rei, a volta de Jesus. E ele está prestes a chegar. Só que existe um sistema no qual eu e você está inserido. E existem reis sobre nós também. Talvez com outros nomes. Nós temos a necessidade de cumprir as leis da terra.
Temos sim, muitas delas são para nossa própria segurança. É necessário. Mas e no momento em que essa devassidão, esse inimigo de Cristo se levantar e as leis começarem a funilar e se tornar e vier a perseguição, como já acontece em inúmeros países? É só pesquisar. Portal Portas Abertas. Entra lá, www.portasabertas.org. Você vai ver quantos dos nossos irmãos estão sendo perseguidos em outras nações, até aqui na América Latina. E quando a perseguição vier, eu e você está preparado? Se você está disposto a morrer, você está disposto a dizer não, eu não vou cumprir essa lei que está contra a palavra. Eu não estou pregando aqui para sair todo mundo aqui, ó, anarquia, vamos contra o sistema. Não, mas eu estou falando contra a lei primordial. Nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter sabedoria. Mas por enquanto eu ainda estou falando das seduções desse sistema. Será que você, entre a cultura do reino e a cultura do reino aí de fora, desse sistema diabólico aí de fora, qual linguagem você sabe falar melhor? Será que você está mais ligado na malandragem aí de fora? Ou você está declarando a palavra de Deus na sua vida? Na minha vida? Os seus nomes foram mudados. Eu já estou caminhando para o final. O nome deles, como eu mencionei, foram mudados. Eu não vou me estender aqui, eu trouxe até o significado desses nomes. Mas o nome de cada um deles, Daniel, Misael, Azarias, enfim, tinham significados, né, hebraicos, que referia à adoração a Deus. Os hebreus, né, o povo de Deus, eles dão nome pensando no significado daquele nome. E todos os nomes, geralmente, é para adoração a Deus, ao nosso Deus. Mas o nome deles, assim que eles passaram para a Babilônia, foram mudados para adorar o Deus deles, dos babilônios. Todos os nomes para qual eles mudaram, Sadraque, Mesaque, Abednego, Beltessassar, têm significado de deuses demoníacos. São demoníacos mesmo, gente. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o nome é um nome tenebroso. Tá? Fica a dica, vai pesquisar isso no Google depois. E o que significa essa mudança de nome? Identidade. O nosso nome nos dá uma identidade. Então, isso quer dizer que no momento em que você passa a viver dentro de um determinado sistema, esse sistema vai marcar você. A tal ponto que talvez o seu nome já perca o seu significado. O nome real, o nome que foi pensado em Deus, perca seu significado. E você passa a ser chamado por aquilo que Satanás te marcou. Outra coisa que é bastante delicada, mas eu preciso dizer, quando na palavra do Senhor fala a respeito dos eunucos, e eles foram trazidos para a Babilônia, e eles se tornaram eunucos. Os escravos se tornavam eunucos. O que eram os eunucos? Eunucos eram os servos do rei. Mas para não dormir com as concubinas e com a rainha, né, com as mulheres do rei, eles eram castrados. Castrados. E isso tem inúmeros significados. Eles não poderiam mais constituir família. Eles perderiam a sua identidade sexual. Eles perderiam a possibilidade de gerar filhos.
e filhos, principalmente nessa época, era fundamental. Era a representatividade de prosperidade, de vigor, de importância de um homem, de uma família. E eu vejo hoje uma geração castrada. Aquele que não teme a Deus e se permite escravizar por Satanás, mesmo sendo libertos, mesmo com a proposta de liberdade em Cristo Jesus, porque Jesus morreu para isso, para nós sermos livres, para eu ser livre. Mas mesmo com essa proposta de liberdade, nós vira e mexe, viramos as costas a Cristo e queremos voltar para uma vida de escravidão. E nos tornamos castrados. Perdemos a nossa identidade, perdemos o nosso valor, perdemos a nossa identidade sexual. E isso eu não falo só a respeito da homossexualidade. Quando a gente perde a nossa identidade sexual criada por Deus, está relacionado a uma vida de promiscuidade, de prostituição, de imoralidade sexual, de homossexualidade também, porque a palavra de Deus aponta dessa forma, que homossexualidade é pecado. Não importa o que o sistema diga aí fora. Eu não estou dizendo também que nós devemos ser preconceituosos, tratar mal, agir com diferença entre as pessoas, pela sexualidade qualquer que ela viva. Mas eu estou dizendo isso para nós refletirmos de que maneira nós temos administrado a sexualidade que o Senhor nos ensina a viver. Qual a identidade que nós estamos tendo nesse sistema? Daniel e seus amigos, eles não se prostraram ao sistema. Eles estavam dentro do palácio. Eles estavam sucumbindo, né, à escravidão naquele momento. Eles não tinham escolha, eles não tinham para onde ir. Eles estavam inseridos ali, mas eles não se misturaram. Pelo contrário, eles se consagraram. Eles pagaram um preço de santificação, de oração, de mudança de mente. E ainda que eles estivessem dentro daquele sistema, aquele sistema não fizeram a cabeça dele. E eles foram incomparavelmente diferentes. E aí no final do capítulo 1, vocês veem que o próprio rei identificou que eles eram excepcionais e que não havia ninguém como eles. Mas ué, Amanda, então o rei, que era maligno, identificou que eles eram talentosos, melhores entre todos. O que adiantou? Adiantou que eles se tornaram influentes. E se você continuar lendo o livro de Daniel, vocês vão ver como eles marcaram a história e como eles foram sinceramente cruciais para marcar a vida do seu próprio povo que estava cativo ali e para a conversão até do próprio rei. Não este, Nabucodonosor, esse foi humilhado, mas o rei Dario glorificou a Deus através de Daniel. E até Nabucodonosor, no momento em que Daniel revela um sonho dele. Mas vão ler Daniel. Então quero pedir para você nesse momento, se coloca de pé. Nós vamos orar para encerrar. Passei um pouquinho do horário, vocês me perdoem. Pai, sua palavra foi ministrada. E ela continua sendo ministrada dentro do meu coração. Eu estou sendo fortemente impactada, confrontada com essa palavra. Porque nós estamos vendo um sistema que dia após dia tenta nos fazer sucumbir, tenta nos dobrar. São inúmeras propostas, são inúmeras oportunidades, são muitas facilidades
que o mundo tenta nos trazer são decretos espirituais, decretos naturais. E nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter entendimento do que está acontecendo ao nosso redor, porque o Senhor vem. Então eu quero te pedir neste momento, a esses que ouviram essa palavra aqui nesta noite, a esses que ouviram a sua palavra ali em suas casas, através desta live, aqueles que ainda ouvirão. Pai querido e santo, eu te peço, em nome de Jesus, visita essas mentes agora. Leva-os ao entendimento que o Senhor tem me levado. Ajude-os, assim como eu tenho clamado, me ajuda, e ajuda-nos, Senhor, a não sucumbir a um sistema. Nos ajuda, Senhor, a não sucumbir àquilo que Satanás tenta nos impor dia após dia, mas que nós possamos viver em santidade, esperando a sua vinda. Santifica-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos permanentes em Ti. Principalmente aqueles que ouviram a sua palavra, mas estão enfraquecidos na fé, que já professaram o Teu nome um dia, mas agora, Senhor, não estão conseguindo caminhar em direção à salvação. Alcance-os, ó Deus, nós te pedimos esta noite. Desde já, Senhor, te glorificamos e te agradecemos pela Tua palavra. Eu te agradeço pelos Teus servos, ó Deus, que foram exemplo e foi deixado registrado aqui para nós hoje. Eu te glorifico pelos nossos irmãos que têm padecido ao redor do mundo, Senhor, por não negar a fé e o Teu nome. Dá-nos, Senhor Deus, a mesma ousadia, a mesma coragem, o mesmo amor que eles. É o que nós te pedimos nessa noite, é o que eu te peço por mim e pelos que estão aqui esta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, desde já eu te glorifico e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria chamar meu marido aqui para fazer o encerramento. Vem cá. Está pedindo para eu encerrar. Amanhã nós estamos aqui, firmes e fortes, aprendendo ainda mais sobre a palavra de Deus. Então venha cultuar ao Senhor. Né? Se você realmente ainda está debaixo de limitações, assista a live, adore ao Senhor na sua casa, mas não deixe de adorá-lo. Amém? Estou muito feliz pela presença de vocês. E fica um minutinho aí para a gente tirar uma fotinho, sem aglomeração. Mas eu vou tirar uma foto daqui de cima, do jeitinho que vocês estão, tá bom? E estamos encerrados, para a glória de Deus. Beijos, até mais.